Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Prazerosamente, nós estamos gravando aqui, no Hotel Blue Tree Prêmio Manaus. Claro que o hotel recebe a nossa equipe, o professor Antônio José Botelho, com este café da manhã, e que você pode vir tomar o café da manhã, não precisa estar hospedado no hotel. Venha conhecer o hotel. Agora, professor, Brasil, a dor de uma vergonha nacional a partir da Amazônia. Então, esse é um título de uma reflexão que eu fiz já há algum tempo, há uns 10 anos atrás, exatamente para instigar a discussão do que me parece mais caro no processo de desenvolvimento sob a ótica capitalística, que é a dimensão patrimonial, né? Então eu constatei que a Constituição Federal foi alterada no sentido de caracterizar a empresa nacional não apenas como 50% do valor do seu capital. Então, portanto, qualquer capital que viesse atraído para nos ajudar no desenvolvimento, ele poderia ser considerado uma empresa de capital nacional. E eu questionei essa abordagem exatamente no sentido de tentar mostrar, tentar dar uma certa visibilidade que as empresas que estão no distrito industrial, as grandes marcas globais, elas não são nossas empresas, apesar de serem constituídas sob as nossas leis, porque são marcas construídas nos seus locais de origem, fruto decorrente das suas políticas industriais e tecnológicas que ganham o mundo para reproduzir o capital. Então, quando nós adotamos esse processo como sendo nosso, eu acho que a gente cria uma certa ilusão, né? Então eu acho que a gente tem que encarar de frente o processo, por isso que eu sempre adoto nas minhas reflexões que a principal variável de qualquer política industrial e tecnológica a partir do projeto Zona Franca de Manaus deveria ser uma abordagem patrimonial, ou seja, ela deveria incidir predominantemente no desenvolvimento dos nossos empreendedores, dos nossos empresários, e fazendo com que isso haja uma sintonia com o desenvolvimento tecnológico. Então, o processo de desenvolvimento capitalista é a mesma. As empresas têm que se robustecerem, têm que crescer com o apoio, com a indução do Estado, mas você tem que ter uma autorreferência. Ora, eu te pergunto, depois de meio século, qual é a marca amazônica que ganha o mundo através do projeto Zona Franca de Manaus? Me diga. Não temos, a gente tem que encarar isso de uma forma de frente. Eu não sou contra o projeto Zona Franca de Manaus. Eu quero ter um verdadeiro orgulho de dizer assim, não, essa marca é a Amazon. Como a AmazonSat está no mundo de serviço, ganhou o mundo, foi recentemente homenageado, o seu patrono, o seu idealizador foi homenageado, o reconhecimento mundial. Qual é a nossa empresa industrial que vende no mundo inteiro? Ou seja, e na minha visão, na minha contribuição para a discussão, é o fato de que a gente não adota o projeto Zona Franca como um meio, a gente adota como um fim em si mesmo. Então a gente gasta energia no processo e não percebe aonde que a gente tem que atacar em nível de política pública. Eu entendo que muito se discute Coreia e Estados Unidos no processo do capital internacional. Como é que o senhor analisa Coreia e Estados Unidos no nosso contexto? É muito positiva essa tua pergunta, esse teu questionamento, porque ele nos remete à pergunta anterior. Para mim construir essa visão de projeto Zona Franca de Manaus, veja que eu resisto a colocar a palavra modelo, porque a palavra modelo dá essa sensação de que está tudo bem, que a garça está em pleno voo. A garça não está em pleno voo. A garça tem que disparar o voo a partir da Vitória Régia. Percebe o simbolismo? Então, a adoção do projeto Zona Franca no meio, ele veio a partir da leitura e do estudo que eu fiz do processo de desenvolvimento industrial e tecnológico dos Estados Unidos e da Coreia
do Sul mais recentemente. Os Estados Unidos, lá atrás, no final do século XIX, ele recepcionou a transferência de tecnologia alemã, porém, com as próprias firmas capital americano. Foi isso que fez com que ele aproveitasse o momento da Grande Guerra e se tornasse o fornecedor do mundo. Mas por que, meu caro Abraim? Porque lá atrás, no século XVIII, o primeiro secretário de Tesouro americano já estabelecia prêmio para o capital local. Ele incentivava a inovação, lá atrás, na origem. Então, do ponto de vista cultural, se a gente for analisar a origem do processo industrial nos moldes capitalistas do sistema brasileiro, ele é perverso, porque a Dona Maria Louca mandou destruir todos os teares que tinha no Brasil por força do Tratado de Methven, que foi um acordo com o Brasil e a Inglaterra. Isso está registrado, consignado na história do Brasil. Então, a gente tem que reformatar esse DNA para que a gente possa construir um capitalismo amazônico. Nós temos todas as condições, nós não somos menores nem menos inteligentes do que ninguém em qualquer lugar do planeta. A gente só precisa adotar as ferramentas e os mecanismos do sistema capitalista, fazer com que a coisa evolua. Professor, nós estamos chegando ao final do programa. Foi um prazer enorme falar de Zona Franca, falar de Amazônia e convidá-lo para vir um programa. Nesse momento, o senhor tem a oportunidade de se despedir. É muito importante a oportunidade que você dá para um pensador como eu, que me considero à margem do pensamento único. As pessoas têm uma resistência ao meu discurso impressionante. Mas eu resisto, embora já esteja jogando a toalha. Definitivamente eu quero me aposentar desse processo. Eu quero dizer que esse trabalho será se eu tiver a oportunidade de publicar, será o 5º capítulo de um livro que eu lancei em 1995 pelo Sebrae e em 2006, em segunda edição, pela Valer, que se chama Redesenhando o Projeto Zona Franca de Manaus. Finalizarei uma 3ª edição com um livro que já está lançado, permito aqui já dizer que foi distribuído pela revista Via Lex em 2011 e está pensado em forma de e-book pelo sistema Apple do iTunes. Então, eu quero só agradecer aos teus telespectadores, a tua casa televisiva, parabenizar o Dr. Felipe Dal por esse ideário que é a Amazonsat, que leva o nome da Amazônia e dos amazônidas para o mundo afora. E um abraço especial a você por mais essa oportunidade. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Claro que nós deixamos o nosso abraço e os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, especialmente a você, telespectador, que nos assiste. Nós somos a cara e a voz da Amazônia e te convido para um novo encontro na próxima semana, daqui do Hotel Blue Tree, com você e um novo livro para discutirmos a Amazônia. Até o próximo programa.